A sinusite, né, ela é uma doença provocada por uma inflamação nas cavidades paranasais, né? Então o nome sinusite vem do quê? Dos sinos, né? Sinos são cavidades. Então o nosso crânio, ele tem essas cavidades para deixar a nossa cabeça mais leve. E essa inflamação dessas cavidades é que a gente chama de sinusite. Os principais sintomas da sinusite são secreção nasal, tosse e dor intensa na face. As crises podem ocorrer em qualquer época do ano, sendo mais comuns no inverno. A gente já até sabe quando ela vai aparecer, por conta, né, do que provoca. Principalmente a questão da temperatura, mudança de temperatura, né? Vento, se a gente pegar algum ventinho, mas não dá nem meia hora, o nariz já entope. Ana Cristina, os 3 filhos e o neto Rafael têm sinusite. Os sintomas são esses, né? Dor de cabeça, né? O peso na cabeça, cabeça pesada, dor nos olhos, dor de ouvido, porque isso fica tudo ligado. Bernardo tem sinusite desde criança. Existe uma classificação da sinusite, né? Que é pelo tempo, né? E pela gravidade. Em relação ao tempo, um quadro de congestão nasal, com secreção, com tosse, que não tem febre alta, que não tem uma dor localizada, seria uma sinusite viral, em até 10 dias de evolução, tá? Aquele tipo de sintomatologia que começa a piorar depois do 4º ou 5º dia de evolução, aí sim a gente já teria provavelmente a presença de uma sinusite bacteriana. A sinusite pode ser causada por vírus, bactérias ou fungos, mas a maioria das sinusites são virais, dispensando o uso de antibióticos. Ao longo do tempo você vai descobrindo o que te causa, o que te afeta e dá a crise, porque é muito ruim. A sinusite, ela te deixa muito mal. O tratamento que ele fazia antes da natação, no caso da sinusite, durava às vezes 10, 15, às vezes 20 dias, né, para ele ter uma melhora, para ele ter um quadro de melhora bom. E agora, na última que ele teve, ele levou 3 dias só de antibiótico. E isso também aliado à suplementação com vitamina C, né, e alimentação também é essencial. Rafael, filho do Bernardo, apresentou sintomas da sinusite quando ainda era bebê. A natação pode contribuir com o tratamento da sinusite, mas é preciso ser indicada pelo médico. Para a gente evitar a sinusite, acima de tudo, é importante que a gente tenha uma boa saúde, que as nossas defesas, né, a nossa imunidade esteja boa. E o que é importante para isso, então? Que realmente a gente se mantenha agasalhado quando está frio, que a gente mantenha uma boa hidratação, que a gente durma bem e, claro, ter uma alimentação saudável. Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu converso com a pesquisadora da Fiocruz, Denise Oliveira e Silva. Obrigada pela presença, Denise. Nós que agradecemos essa chance de estar aqui, né? Hoje vamos conhecer um estudo que analisou o fenômeno de excesso de peso em mulheres beneficiárias do programa Bolsa Família. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Segundo estudos, houve no Brasil, entre os anos de 2006 e 2016, um aumento significativo da obesidade em adultos, principalmente em mulheres. Os motivos para esse aumento podem ser vários, entre eles aspectos históricos, sociais, econômicos, biológicos e culturais. Denise, então a Fiocruz realizou, uma pesquisa, da qual você coordenou, que levantou dados importantes para entender melhor o fenômeno do excesso de peso, e da obesidade em mulheres beneficiárias do programa Bolsa Família. Como surgiu a ideia de fazer essa pesquisa? Bem, ela parte de uma percepção nossa que a descrição do fenômeno de excesso de peso era muito limitada a grandes pesquisas populacionais e ela não permitia com que a gente pudesse entender o fenômeno em sua gênese, que não
tem apenas a visão biológica, né? Eu acho que isso tem a ver também com uma formação de compreender que existem fatores para além da biologia que vão determinar fenômenos de saúde. Eu acho que essa foi a grande questão. A outra é que esse fenômeno de excesso de peso e obesidade, ele tem avançado no Brasil, dentro de uma categoria conceitual chamada pandemia. Ele já não é mais uma epidemia, ele é uma pandemia pela sua própria magnitude, que atinge, às vezes, 50%, 60% da população, em algumas circunstâncias, e avança na população pobre. Eu acho que essa foi, talvez, a grande questão que leva a gente a poder estudar isso, fazendo um recorte em mulheres e mulheres pobres, né? E aí a gente tem programas, né, que atuam sobre esse grupo populacional, né? Hoje nós temos o CadÚnico, que é um banco de dados que reúne informações de acesso a programas sociais. Então nós fomos trabalhar exatamente com um recorte de pessoas beneficiárias que estão cadastradas no CadÚnico, e com isso nós fomos juntar esse banco de dados com um outro banco de dados, que é do Ministério da Saúde, que é do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, para buscar a relação entre mulheres pobres e excesso de peso e obesidade. Então, a gente inicialmente trabalhou com um banco de 80 mil mulheres, né? E depois fomos tirando várias informações, né? E chegamos a 59 mil mulheres. E aí a gente entra numa crise, qual é a forma de abordar, né? Então tivemos que fazer vários estudos metodológicos, às vezes com alguns parceiros internacionais, onde a gente viu que o excesso de peso e obesidade, ele tem uma característica muito de gerar estigmas, né? A pessoa que é obesa, ela se sente estigmatizada. Então, a gente imaginou como que é lidar com isso. Então, buscamos desenvolver a pesquisa por telefone para que pudesse atender dois grandes objetivos. Falar do Brasil, porque a gente imaginava que isso poderia ser diferente entre as 5 macro-regiões. E seria uma pesquisa caríssima a gente poder ir às 5 macro-regiões, né? Naquela época, a gente tinha financiamento do CNPq e da FINEP para fazer. Então, mesmo assim, não era possível a gente ir a todas as 5 macro-regiões. Então, a primeira coisa foi muito a definição de acesso, né? E esse acesso determinado pelos recursos que a gente teria financeiros para ir fazer essas entrevistas. Mas foi então assim, Denise, que vocês chegaram a essas mulheres beneficiárias do Bolsa Família, do programa Bolsa Família? Sim, foi assim que nós chegamos, né? A gente junta esse CadÚnico com o Banco do Sisvan, faz o corte de mulheres obesas. Estamos usando como corte mulheres que estão acima de 30 do índice de massa corporal, né? E fizemos uma lista que deu 59 mil mulheres, distribuídas nas 5 macro-regiões brasileiras, e fomos, então, fazer isso por telefone, por questão de custo, e depois também fizemos alguns estudos metodológicos, onde a gente compara se era melhor fazer isso com entrevistas face a face ou fazer por telefone, e nós verificamos que por telefone a gente poderia trazer um certo componente em que essa mulher não se sentia tão estigmatizada, porque a mulher obesa, só por você olhar para ela, ela já se sente julgada. Então, o telefone meio filtra isso, né? Ele meio cria uma certa barreira, né? Em que a relação é pela voz. Então, a gente trabalha também só com entrevistadores mulheres. A gente não faz isso com entrevistadores homens, porque a gente fez alguns testes também e verificou que se um homem pergunta à mulher sobre alguns fatores relacionados a essa gênese do excesso de peso, na verdade nós estamos trabalhando com o percurso biográfico disso, né? Desde quando ela era pequena até o momento atual. O homem parece que limita ela a falar com maior leveza, com maior liberdade. Então, a gente trabalha com estudantes
todas elas mulheres, Sim. de cursos de nutrição, enfermagem e ciências sociais, antropólogas, sociólogas, para fazer isso. Agora, falando um pouquinho mais dessa metodologia, né, a ideia foi ouvir delas a própria história de vida delas, Exatamente, não é isso? exatamente. Porque qual é a forma que a gente hoje avalia se uma pessoa é obesa? É pelo peso.